queria que você falasse um pouco sobre isso, eu entendi. Uma pessoa que é mais tíbia, ela é muito mais retraída. Dificilmente ela tem uma dificuldade para poder se abrir, para ela poder entrar, certo? Para valer. Então, a partir do momento que a pessoa tem dificuldade de abertura, por algum processo que leva ela a ficar mais restringida, seja uma timidez, certo? A pessoa que tem uma fragilidade, a pessoa mais fraca energeticamente, e a tendência dela é ter uma vulnerabilidade emocional para aquilo. Então, ela tem uma dificuldade muito grande de fazer interação, de entrar no acoplamento maior, numa assimilação mais profunda. Isso é que dificulta. Pessoa melhorar nisso, né? E poder, porque você está falando aqui de didática, né? Melhorar a didática, ou dar aula, e como é que você vê isso? Como que a pessoa pode melhorar? Porque você falou da cosmovisão, por outro lado, né? O problema todo da TBAs, aí da questão mais de você ter uma dificuldade maior sua, emocional, para você ter coragem consciencial para você enfrentar isso, ela é antes da questão da paradidática, certo? Então a pessoa precisa de ter uma abertura para aquilo. Uma das coisas sérias que a gente trabalha é com impactoterapia de ideias. Uma pessoa que tem essa dificuldade de posicionamento, principalmente, vai ter essa dificuldade também pela TBAs. Uma das coisas seríssimas é trabalhar quais são as causas que leva a ter falta de posicionamento. O que é que determina dentro do mega trafar dela isso? Então aí as técnicas consciencioterápicas podem estar ajudando nessa questão. Então não é só uma questão paradidática, aí já existe um componente intraconsciencial que está dificultando. Que aí a pessoa tem que melhorar, tratar, para poder dar um passo a mais. Exatamente, né? isso. Isso você vê também, por exemplo, na questão da autoestima, né? Que o que a gente vê bastante aqui, né? Processo de autoestima. A pessoa tem uma autoestima baixa ou ruim sobre si mesma. Essa questão da autoestima baixa, ela pode ser uma das causas de levar a pessoa a ter a falta do posicionamento, a ter firmeza naquilo que ela pensa, de ter a colocação daquilo que de fato ela acha. Embora ela não seja dona da razão, aquilo dali não é para a verdade dela, mas ela precisa de colocar o que ela pensa e ter abertura para receber a informação daquilo que o outro pensa, que é a plena liberdade de expressão. Que isso também tem relação com a questão da crítica, né? Da heterocrítica, o medo da heterocrítica. Isso. No processo. Então, a gente precisa de criar um ambiente que seja favorável à questão do debate de ideias. Esse debate de ideias é heterocrítica em cima da ideia, certo? É você focar na ideia, não é focar na pessoa que está ali trabalhando a questão da ideia. O problema todo é que essa dificuldade toda, a pessoa também ela fica vulnerável na própria apresentação da ideia dela. Então é por isso que um autor, né, que está escrevendo ali o livro, a intimidade dela fica exposta. Então, muitas vezes, ela está querendo falar alguma coisa e ela começa a colocar panos quentes, certo? E acaba comprometendo a questão do próprio posicionamento, da assistência, de ampliar aquela questão da ideia, de fazer uma heterocrítica mais profunda, justamente por essa dificuldade que ela tem de se posicionar. Aí pode vir a questão da autoestima e também tem medo, certo? De se posicionar e as pessoas irem contra a ideia. Aí tem diversas causas, é por isso que cada um tem que identificar qual é o componente seu dentro da sua intraconsciencialidade. Você falou logo no início aquela preocupação que a pessoa tem com ela mesma, né? A maior parte da gente, quando começa a dar aula, a gente fica muito mais preocupado com o nosso desempenho como professor do que com a própria recepção do aluno. Então a gente se preocupa com a aparência, né, com os vícios de linguagem que a gente tem, certo? E fica até preocupado com a pergunta que o aluno vai fazer se você não vai saber responder, certo? Ao invés de você estar preocupado somente com qual é a dificuldade do aluno. A gente só consegue assistir uma outra pessoa quando a gente consegue compreender o que é que aquela pessoa precisa, qual é a dificuldade que ela tem, para você ajudar na dificuldade dela.